A cada 45 dias, o mercado fica em grande expectativa para saber o que vai ser definido na reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Nessas reuniões do Copom, dentre outras decisões, fica definido qual o patamar da Selic e é isso que vai ditar os rumos da economia a partir daquele momento. Mas qual o motivo de tanta expectativa e qual a grande importância dessas reuniões? No XP da Questão dessa semana, eu vou te responder essa questão e outras e também te mostrar como que a Selic impacta na sua vida e investimentos. Eu sou a Camila Dolly, analista de renda fixa da XP Investimentos, e eu vou com você nessa. Eu sempre falo que um dos principais passos para a gente investir de maneira eficaz e segura é a educação financeira, ou seja, entender o que a gente está fazendo. E para isso é muito importante entender os fatores da economia e como que eles impactam na nossa vida e nos investimentos. E nisso o Copom e a Selic são muito importantes. O Copom foi criado com o objetivo de traçar e acompanhar a política monetária do país e é responsável por definir a taxa básica de juros no Brasil, que é a Selic. Ele foi criado em 1996 e segue as bases de grandes bancos centrais pelo mundo, como o Fed, que é o Banco Central norte-americano. O Copom é formado pelo presidente e por diretores do Banco Central do Brasil. Além disso, tem outros agentes de departamentos ligados à economia que também fazem parte do Copom, como diretores de administração, política econômica, regulação, estudo e pesquisas. Essas reuniões acontecem no decorrer de 2 dias, sempre terça e quarta-feira. E sendo assim, elas são divididas em 2 sessões. O primeiro dia começa com apresentações de economia, falando de inflação, contas públicas, câmbio e outros. Depois da análise de todos esses indicadores, chega a grande hora de decidir a meta da taxa Selic. E depois das 18 horas do segundo dia, a gente tem o comunicado do Copom falando sobre o que foi discutido ali nas reuniões. Além da decisão em si, também é muito importante saber o tom daquele comunicado, porque é isso que vai apontar para os próximos passos de política monetária do Banco Central. Esse tom pode ser hawkish ou dovish. Isso determina se a postura do Banco Central vai ser mais restritiva ou mais permissiva dali para frente. No caso de um comunicado hawkish, isso vem da palavra hawk, que significa falcão em português. Isso sinaliza que o Banco Central está preocupado com o risco inflacionário e sinaliza então uma postura mais dura, ou seja, que a gente vai ter mais altas de juros dali para frente. Por outro lado, o comunicado dovish tem origem na palavra dove, que significa pomba em português. Isso sinaliza que o Banco Central não enxerga que o risco inflacionário vai ser um problema. Então, com isso, ele pode adotar uma postura mais expansionista, ou seja, ele não precisa aumentar mais os juros ou pode eventualmente até começar a baixar os juros dali para frente. O Copom ainda publica um relatório chamado Relatório de Inflação e ele sai todo final de trimestre, ou seja, março, junho, setembro e dezembro. Esse documento vai analisar de forma detalhada tudo o que está acontecendo na economia do Brasil e traz também projeções para a inflação. Bom, mas a Selic, que é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é sem dúvida nenhuma a grande estrela desses encontros. Ela é a taxa básica de juros da nossa economia e é usada tanto por bancos quanto por outras instituições financeiras como a referência de taxa de juros para empréstimos e financiamentos. Para tentar simplificar, é só pensar assim: se o governo fosse tomar um empréstimo, a quanto seria essa taxa? Seria a taxa Selic. Quando a Selic está mais baixa, isso incentiva o crescimento da economia nacional, ou seja, realmente uma política monetária expansionista. E por que isso acontece? Pensa comigo, você está, por exemplo, pensando em comprar uma geladeira. Se a taxa de juros estiver mais baixa, você concorda que para você fica mais fácil conseguir pagar por esse empréstimo, ou seja, você tem um incentivo maior por consumir? É assim que a gente incentiva o consumo e assim o crescimento da economia com a taxa de juros lá embaixo. Por outro lado, se essa taxa de juros estiver muito alta, provavelmente você vai segurar e deixar para consumir depois, certo? É por isso que isso significa uma política monetária contracionista. Apesar da taxa Selic alta não ser um incentivo para consumir, ela é sim um grande incentivo para investir, principalmente aqui na renda fixa, que os rendimentos dos títulos acabam ficando mais altos, por exemplo, nos CDBs e no Tesouro Selic. Enquanto a gente grava esse vídeo, a nossa economia vem batendo recordes de inflação, inclusive da década de 90. E por isso, a taxa Selic vem subindo bastante nos últimos meses, visando justamente segurar esse aumento dos preços. E justamente por conta desse impacto da Selic sobre os rendimentos de renda fixa, os investidores têm que ficar de olho nas decisões do Copom para conseguir fazer as melhores decisões de investimento para o seu perfil. Mas também é interessante lembrar que a taxa Selic tem impacto em muitos aspectos da economia, além dos investimentos. Ela tem impacto sobre o preço dos produtos, no valor da moeda e, consequentemente, no seu bolso. Por isso, também
é um índice que vale muito a pena conhecer e acompanhar. Esse foi o XP da questão dessa semana. Fica ligado aqui no canal da XP Investimentos, que toda quarta-feira às 19 horas a gente sobe um novo vídeo com mais uma explicação bem legal para vocês. Até a próxima!